muito boa noite, amigos que nos acompanham nesta noite de terça-feira pelo Facebook e também pelo Instagram. Estamos em mais uma terça-feira abençoada, mais uma terça-feira de fé, transmitindo aqui esta bênção, para todos vocês. Que a luz de Cristo, que a luz do bom Jesus esteja te iluminando onde quer que você esteja nesta noite de terça-feira, gente? Hoje estamos aqui, hoje feriado, espero que você tenha tido um feriado abençoado, junto com a sua família, na presença de Deus, tá bom? Hoje eu quero ministrar para você uma palavra, hoje excepcionalmente não teremos ali as canções, mas eu quero ministrar a todos vocês uma palavra ao seu coração, que está ali no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 19 e no versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Para nós entendermos este momento em que o rei Ezequias está passando, nós vemos ali que Senaqueribe, ele invade Judá, ele cerca a cidade e então o rei Ezequias passa por um aperto e ele sente medo, mas ele toma algumas atitudes para vencer aquela situação. Ele é um rei, daqui a pouco o inimigo vem, cerca a cidade dele, cerca o lugar que ele estava, e ele fica ali naquela situação de pavor, de medo, não podia sair, ninguém podia entrar. Percebe isso, não é parecido mais ou menos com os dias que nós estamos vivendo, com a situação de pandemia que nós estamos vivendo? Muitas pessoas não podem sair de casa, querem, não podem, querem trabalhar e não conseguem, algumas cidades trancadas. Percebe se não é ali parecido esse momento de afronta, esse momento de terror em que o inimigo estava colocando o rei Ezequias naquele dia. Só que ele tomou algumas atitudes que eu e você nós podemos tomar também para enfrentarmos essa situação que estamos vivendo hoje. Aquele momento que ele viveu, aquela situação que o rei Ezequias viveu, serve para nós como exemplo, para nós tomarmos isso para a nossa vida e sermos abençoados. Nós vemos ali, no versículo 1 que nós lemos, diz assim, e aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. A primeira coisa que eu vejo ali é reconhecer que tem coisa que é só Deus para resolver, minha gente. É só Deus. Você viu que ele não tinha mais o que ele fazer. O inimigo cercou a cidade dele, cercou o lugar que ele estava, e ele percebeu que não tinha mais o que ele fazer. As forças dele, o exército que ele tinha, a sabedoria dele, o conhecimento dele, não ia resolver aquilo. Não ia tirar ele daquela situação. Então o que ele faz? Ele vai recorrer ao Senhor. Ele vai à casa do Senhor, ele vai recorrer a Deus. Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a maior tristeza é que as igrejas, por enquanto, não podem ter culto. Essa é a maior tristeza. Se os nossos governantes tivessem um mínimo de sabedoria, eles iam perceber que a igreja é lugar de refúgio. A igreja é o lugar em que as pessoas se firmam espiritualmente. Quantas pessoas agora estão pensando em morrer, tirar a própria vida? Quantas pessoas estão entrando em depressão, pessoas procurando, ligando para psicólogo, tristeza, angústia, medo, pavor, tomando conta do coração do ser humano? Mas a igreja é o lugar de refúgio, igreja é o lugar de refrigério. Eu digo para você que está me assistindo, quando nós voltarmos os nossos cultos, você tem que vir correndo para cá, você tem que vir correndo para cá, você tem que ser o primeiro a chegar aqui. Aqui é lugar, a igreja é lugar de refúgio, de refrigério, de segurança, onde nós somos abençoados por Deus. Olha esse rei, olha a sabedoria dele, que os nossos governantes tivessem, quem dera, essa sabedoria. Esse rei não tinha mais o que fazer. O que ele fez? Primeira coisa, ele foi buscar a Deus.
Ele foi à casa do Senhor. Não tinha solução, não tinha saída. Ele não foi recorrer a outra coisa. Ele foi na casa do Senhor, porque ele sabia que a solução, ele sabia que Deus iria iluminar os caminhos dele e mostrar a saída. Nós vemos aí cientistas, não sabem o que fazer. Já percebeu? Médicos, grandes sábios, grandes estudiosos, e corre para lá e corre para cá. Ninguém sabe o que fazer. PhD, doutores, formar 30 diplomas pendurados na parede, ninguém sabe o que fazer. Um joga para o outro, um fala, o pico vai ser em março, o pico vai ser em abril, vai ser em maio, e falam em junho. Ninguém sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque eles não buscam a sabedoria de Deus. Eles se apoiam em seus diplomas, eles se apoiam em seus cursos na faculdade. Quando vem um problema desse, é Deus mostrando para o ser humano que só Ele é a saída, minha gente. Só Ele é a saída, só Ele é a solução, Ele é o nosso socorro. Essa pandemia que está vindo no mundo inteiro, não se surpreenda, é Deus colocando as pessoas no seu devido lugar, é Deus mostrando que muitas pessoas falam assim, pastor, eu não vou na igreja porque o meu Deus é o dinheiro, eu não preciso de igreja, porque tudo que eu quiser, o meu dinheiro compra, se eu precisar de saúde, o dinheiro compra, se eu precisar de alimento, o meu dinheiro compra. Agora nós estamos vendo, e aí? O que adianta o dinheiro das pessoas? O que tem adiantado? Você percebeu? Os primeiros a morrer são os grandes milionários. São eles que viajam para lá e para cá e usufruem dos seus cruzeiros nos navios. Foram os primeiros a se trancar dentro de casa. É Deus mostrando que Ele é o único refúgio e segurança para a humanidade. Ei, abra seus olhos, abra sua mente, entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Sem Deus nós não somos nada. A pessoa pode até viver sem Deus. Deus me livre, morrer sem Deus. Deus me livre. Essa pandemia que tem atingido milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, é Deus mostrando que Ele é o único poderoso para nos dar segurança e para nos dar paz. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da tua vida que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Olha esse rei, a cidade dele foi cercada pelo inimigo. As cidades estão cercadas. Prefeitos, governadores cercaram suas cidades e cercaram seus estados, mas isso não traz segurança a eles. Sabe por quê? A nossa segurança está em Deus. Quem é que pode garantir o dia de amanhã? Alguns governadores foram dormir com saúde, acordaram com vírus, clamando a Deus que os socorressem, porque dinheiro algum não soluciona, não tem vacina, não tem cura. E aí, minha gente, é se apegar em Deus, é se apegar em Deus nesta hora. Você que está chegando ali, vai compartilhar, aperta o botão ali para compartilhar essa live, aperta ali para compartilhar. Olha esse rei Ezequias, homem sábio, sabedoria dos céus, a cidade cercada, não tinha o que fazer, o que ele fez? Foi buscar Deus. Foi buscar Deus, porque ele sabia que tem coisas, minha gente, que é só Deus. Sabe de onde virá o socorro? É de Deus. Sabe de onde virá o caminho para a solução de tudo isso? É de Deus, não se engane, não é de outro lugar. Você que está aí na sua casa, já há um mês estamos sem cultos presenciais. Quando voltarmos com os cultos, você tem que ser o primeiro a estar aqui. Não deixe para amanhã. Olha o que mais nós vemos ali, aqui no rei Ezequias. Olha o versículo 3, o que diz? Os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. Quantas pessoas estão angustiadas, apavoradas, dando ouvido para a mídia e dando ouvido para alguns governantes, que só está trazendo terror para a sua vida. Não dê ouvido a esse tipo de notícia ruim, dê ouvido à palavra de Deus, confie no Senhor, não deixe notícia ruim entrar no teu coração, deixa a paz de Deus entrar na tua vida em nome de Jesus. Olha só, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de vergonha, porque filhos são chegados a hora de nascer e não há força para dar à luz. Olha que palavra forte. Olha que momento terrível ele descreve ali que eles estão passando. Eles não tinham força,
dia de vergonha, dia de angústia, dia de disciplina, dia de blasfêmia. Vê se não é isso que nós estamos passando. Pessoas estão com medo de pegar gripe, pessoas estão com medo de pegar vírus, pessoas com renite, estão com medo de demonstrar que estão com renite, porque senão já estão com esse vírus. Olha que momento terrível. É a realidade que nós estamos vivendo. Uma coisa eu digo para você, nós temos que entender esta realidade. E a realidade do mundo em que nós estamos vivendo, a realidade é terrível, não é boa. Só que outra coisa, nós não podemos perder a nossa fé. Porque a fé não é manifestada quando tudo vai bem. Você não demonstra que tem fé quando tudo vai bem, quando você está empregado. Quantas pessoas estão sendo demitidas? Quantas empresas estão falindo? Muitas e muitas empresas estão demitindo, e essa é a realidade, que os governantes não estão falando para ninguém. Muitas pessoas estão me assistindo agora e já receberam ali a carta de demissão. Que momentos terríveis nós estamos vivendo. Pessoas doentes que não podem nem ir ao hospital. Nem hospitais, muitos deles vazios. Essa é a verdade. Muitos deles vazios, porque estão fechados para receber só quem tem o vírus. Em contrapartida, muitas pessoas doentes dentro de casa não podem fazer exame, pessoas esperando por cirurgia. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Brasil, o mundo inteiro está assim. É o que o rei estava falando naquele dia. Era um dia terrível, em que as mães, ele fala ali, que precisavam dar luz, não tinha nem força para isso. Quantas pessoas, minha gente, você que está me assistindo, você está perdendo até a força de viver, o ânimo de levantar. Um mês dentro de casa, não pode sair. Os nossos nonos, os nossos avós, os idosos que estão me assistindo, quantos de vocês que estão me assistindo agora, o cardiologista falou, nona, faça uma caminhada todo dia, e agora nem caminhar você pode. Olha o momento que nós estamos vivendo, ninguém sabe para onde vai, as pessoas não têm força para nada, as pessoas não estão perdendo a força de viver. O mal não é só o vírus. Eu, particularmente, opinião minha, acho que o vírus é isso daqui. Agora, o mal que tudo isso está afligindo é muito maior. O mal psicológico, o mal emocional pode matar muito mais pessoas. O desemprego. Quem é que vai sustentar essas famílias? Essas empresas que estão fechando. Olha se não é parecido os dias em que o rei Ezequias estava vivendo ali, dias de angústia, dias de dor, só que o que eu aprendo com ele? Ele não perdeu a fé. Oh, que maravilha! Ele não perdeu a fé. Deixa eu perguntar para você que está me assistindo aí, como que está a tua fé? Ai, até a minha fé, pastor, até a minha fé está desmoronando, ai, até a minha fé está sendo abalada. Ele passou por tudo isso, mas ele não perdeu a fé. Porque, como eu disse antes, a fé não é quando você tem tudo na sua mesa, dinheiro na sua conta, um trabalho bom. A fé nós demonstramos quando passamos por momentos difíceis. Aí sim, nós vamos ver aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos de Deus. Qual que é a sua posição? Você realmente crê nesse Deus vivo e poderoso? Porque quando está tudo bem, não é demonstrada a fé. Quando é tudo bem, você não demonstra que é cristão. Nós demonstramos que somos cristãos é quando as coisas vão mal. É aí que nós mostramos, não, eu vou passar, assim como o salmista falou, eu posso estar andando no vale da sombra e da morte, mas eu não temerei. Quantos de vocês que estão me assistindo aí e realmente estão passando por um vale da sombra e da morte? Quantos de vocês que estão me assistindo estão passando momentos terríveis que só Deus sabe o que você está passando? As lágrimas que você está derramando, só Deus sabe. Porque você não sabe o que vai ser da manhã, quarta-feira. Tem coisa para resolver e não tem de onde tirar. Tem conta para pagar, tem aluguel para acertar, tem boleto vencendo, tem que comprar comida e não tem de onde tirar. Só Deus sabe.
Quantos de vocês estão passando por esse vale da sombra e da morte? Mas o salmista também nos dá solução. Ele fala assim: não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Creia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, creia que o Senhor está contigo. Não temas, confie até o último momento. Quando você passar por isso, você vai testemunhar isso para os teus filhos, você vai testemunhar isso para os teus netos, você vai testemunhar para aqueles que te acompanham e falar durante aquela crise, durante aquela pandemia: o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, o Senhor me sustentou. Creia, mantenha a sua fé. Os dias que o Ezequias passou eram dias terríveis, de angústia e de dor, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. Mas olha o que continua dizendo esse capítulo, diz assim: e os servos do rei Ezequias foram a Isaías, o homem de Deus, e Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes. Olha só, não temas as palavras que ouviste. Você liga a sua televisão, é só notícia ruim. E vai morrer, e morreu não sei quantos, e morreu não sei quantos, e morreu isso, e morreu aquilo, e está doente, e está na UTI, e está na onde. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Olha o que Isaías falou: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. O inimigo muitas vezes vem trazendo palavra ruim para desanimar você, para desanimar você. Quando o rei procura o Isaías, o profeta, o homem de Deus, o que ele estava fazendo? Ele estava reconhecendo que não dava para lutar sozinho. Ele estava reconhecendo que não dava para continuar aquela situação sozinho, da maneira que ele estava tentando lutar sozinho. Ele foi buscar o profeta, o homem de Deus. Até agora eu não vi dos nossos governantes um que falasse assim: vamos consultar a Deus. Vamos consultar a Deus. Acho que só o nosso presidente que declarou, que convocou aquele jejum nacional. Se os governantes do mundo fossem buscar a Deus, minha gente, quando nós buscamos ao Senhor, Ele traz a solução, Ele traz o milagre, Ele abre a porta, Ele abre o caminho. Ele traz vida aonde não tem vida. Olha só, o rei, ele reconheceu que mesmo do alto do trono dele, da sabedoria dele, ele não poderia resolver aquilo sozinho. Ele vai, recorre ao homem de Deus. Ele vai recorrer ao profeta Isaías. O que isso significa também? Que o próprio rei, ele tinha uma autoridade espiritual acima dele. Você que está me assistindo, aí, você tem uma autoridade espiritual sobre a tua vida? Ou você é independente? Não, pastor, não, em casa eu oro, em casa eu leio a Bíblia. Todos nós precisamos ter acima de nós uma autoridade espiritual. Costumo dizer, precisamos ter a nossa tampa. Nós somos vasos, mas precisamos ter a nossa tampa, assim como esse copo d'água aqui, assim como esse copo de água. Se ele não for tampado, se ele não tiver uma tampa aqui, vai cair bicho, vai cair mosca, vai entrar sujeira, e mesmo a água sendo pura e boa, vai estragar o conteúdo dessa água, não vai prestar. Nós precisamos de uma tampa, nós precisamos de uma autoridade espiritual na nossa vida. Precisamos. Porque a autoridade espiritual é que te protege, é que ora por você, é que intercede por você, é que clama a Deus em favor da tua vida. Quando você precisa de um socorro, a quem você recorre? Ah não, eu fui naquele. Tem gente que não para em lugar nenhum, já percebeu? Não para em lugar nenhum. Ele fica plantando em vários lugares e não colhe em lugar nenhum. Nunca colhe nada na vida. Porque muitas vezes tem orgulho no coração, não se submete a uma autoridade, é rebelde.
E você sabe o que aconteceu com o primeiro rebelde, né? Ele foi expulso dos céus e hoje você sabe o que ele é. Nós precisamos ter na nossa vida, minha gente, uma autoridade espiritual. Você precisa ter alguém que esteja orando por você, clamando a Deus em favor da tua vida. Quando você se sentir fraco, essa autoridade espiritual vai clamar a Deus por você, vai te ajudar em oração. Nós precisamos ter isso. O rei Ezequias, ele reconheceu, e ele vai em busca do profeta Isaías. Ele vai lá. Outra coisa que nós aprendemos ali, olha o versículo 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. Olha o inimigo afrontando, o inimigo falando assim, ei rei, você não está vendo aí o mal que o inimigo está fazendo e já fez em todas as terras? O inimigo tentou colocar mais medo no coração dele. Essa doença, já percebeu? O noticiário está falando assim, morreu tanto lá não sei onde, morreu, passou de 1000, passou de 2000, morreu, e tantos pegaram, e tantos isso, o terror, o inimigo lançando terror, o inimigo lançando terror. Você vai permitir isso? Que isso entre no teu coração? Você vai permitir isso? Que a voz do inimigo, que a voz do coisa ruim seja maior do que a voz de Deus? Quando eu olho para a Bíblia, Deus está falando para mim, não temas porque eu estou contigo. Oh, maravilha! Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus falando assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A qual voz você vai dar atenção? A voz do inimigo, que está falando que tantos pegaram a doença, tantos estão morrendo, tantos... Ou você vai dar ouvidos à palavra de Deus? A quem você vai ouvir? A voz do inimigo ou a voz de Deus? O inimigo tentando colocar terror, o inimigo tentando colocar depressão no teu coração, ou a Deus que está tentando abrir os seus olhos e abrir os teus caminhos e te guardar? Mas olha só o que diz. Capítulo 19, versículo 14, assim, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele pega as cartas, olha só, deixa eu pegar aqui esse papel aqui, só para explicar para você. O inimigo lá manda cartas para o rei, manda cartas lá de ameaça, falando, o inimigo escrevendo lá, nós vamos acabar com você, rei, nós vamos te destruir, nós vamos te matar, nós vamos acabar com a tua raça, nós vamos destruir a tua cidade, vamos destruir o teu castelo, vamos destruir o teu reino. E sabe o que o rei faz? O rei pega aquelas palavras de afronta, e sabe o que ele faz? Ele não guarda no coração. Ele não guarda na mente e fica remoendo a noite inteira. Ele pega aquelas cartas de afronta e ele leva até a presença de Deus. Ele pega aquelas palavras de afronta, ele pega aquelas palavras do inimigo, e sabe o que ele faz? Ele não guarda dentro dele, ele pega aquelas palavras negativas e leva na presença de Deus. O que é que você tem feito com as palavras negativas que estão lançando para você? O que é que você está fazendo? Está guardando e remoendo, e remoendo, e remoendo? Tem gente que fica o dia inteiro e liga um jornal e termina aquele, muda de canal e liga no outro, e quando acaba o jornal, ele pega o celular e vai lá no WhatsApp e manda um vídeo para ele, e daqui a pouquinho ele começa a ver, fulano morreu, e o pior é que essa pessoa chama até a família para ver, vem ver, aqui, esse aqui morreu do coronavírus. E gente dando ouvido, oh misericórdia, gente dando ouvido a muita besteira nesse mundo. Para com isso. Limpa a tua mente, limpa o teu coração. E as palavras negativas não guarda dentro de você. Apresente diante de Deus. Diga, Senhor, essas são as palavras do inimigo. O inimigo está falando que eu vou morrer. O inimigo está falando que eu vou perder o emprego. O inimigo está falando que eu não vou conseguir manter minha família. Eu coloco essas palavras na tua presença. O Senhor é o meu Deus. Em ti eu confio. Coloca nas mãos de Deus o seu amanhã. Só Ele é a nossa segurança, meu amigo. Só Ele é a nossa segurança. Coloque nas mãos do Senhor.
Coloque nas mãos de Deus. E quando alguém vier falar besteira e tentar desanimar você, dá uma palavra de incentivo para essa pessoa. Olha esse rei que sabe o que ele é. Ele apresenta as afrontas a Deus. Ele transfere para Deus. Ele transfere para Deus. O que você não pode resolver deve ficar na mão de Deus. O que você pode resolver, resolva. Mas o que você não pode, entrega nas mãos do Senhor. Senhor, eu não posso, eu não sei, eu entrego nas tuas mãos. E olha só, versículo 15, versículo 16. Ele diz assim: e orou Ezequias. O que ele fez? Orou. E orou Ezequias perante o Senhor. Olha o rei daquele lugar. Olha o rei daquela cidade. Ele não foi procurar tanta gambiarra que tem por aí. Ele não foi. Eu dou risada, que eu vejo tantos especialistas que não são especialistas de nada. Repórteres perguntando, escuta, e o que o senhor acha? Ah, tem que ver o que fulano diz. Perdidos, 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 perdidos. Olha, esse rei estava perdido, mas ele foi procurar a orientação dos céus. Senhor, eu não sei o que fazer. Me dê a sua sabedoria. E Deus encheu ele de sabedoria. Ele orou perante o Senhor e disse, ó Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus, a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, do inimigo, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. O que aquele rei fez? Ele se derramou perante Deus. Ele se derramou na presença de Deus, meu amigo. O que nós podemos fazer? A gente não pode fazer muita coisa, né? Porque as leis nos proíbem, mas uma coisa ninguém pode impedir, ninguém pode nos impedir de orar, de clamar a Deus, ninguém pode. As pessoas podem nos impedir de nos reunirmos, mas ninguém pode nos impedir de clamar a Deus, de orar a Deus. Ninguém pode. Você não pode sair de casa, você está aí me assistindo na sua casa, você não pode sair de casa, mas ninguém pode te impedir de clamar a Deus onde você está. Pedir a sabedoria do alto, pedir para que Deus abra as portas na tua vida. Ninguém pode tirar isso de você. É esse Deus poderoso que nós cremos. É esse Deus maravilhoso. Olha só, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livrai-nos da mão do inimigo. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. O que ele pede, Senhor? Tudo isso que está acontecendo vai ser para a tua glória. Tudo isso que está acontecendo vai ser para que o teu nome esteja glorificado. Esse momento difícil, essa crise que nós estamos passando, eu vou testemunhar milagre. Enquanto muita gente receba esta palavra aí nessa noite, enquanto muita gente não sabe o que vai ser de amanhã, nós cremos no milagre de Deus na nossa vida. Nós cremos num Deus provedor. Provedor no momento do deserto, no momento da crise, no momento em que as coisas estão faltando. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sirvo, um Deus que provê quando está faltando tudo. E creia na sua vida, o milagre vai acontecer. Creia na sua vida, você vai testemunhar a restauração, você vai testemunhar a saída, a porta se abrindo. Da onde você não sabe, vai vir um milagre em nome de Jesus. Creia. Creia em nome do Senhor. E olha o que a palavra diz. 32, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, do inimigo. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Olha, preste atenção agora, meus irmãos. Olha só o que a palavra diz. Pelo caminho de onde vier, por ele retornará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Oh, meus irmãos, quando nós servimos a Deus com amor, quando nós servimos a Deus com paixão, com amor dentro de nós, de verdade, o Senhor nos guarda.
E olha a palavra de fé que ele lança. Receba esta palavra aí na sua casa nessa noite em nome de Jesus. Ele diz que de onde a afronta veio, ela retornará. Por onde, pelo caminho que o inimigo veio, ele vai ter que fugir. Em outro texto, a palavra diz assim: que se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 ele vai ter que correr. O que significa isso? Eu vou te dar um exemplo bem prático para você entender. Você já sabe quando você está andando na rua a pé, aí vem aquele cachorrinho, guapeca, pastor, que fala? Guapequinha, né? Vem aquele cachorrinho pequenininho. Você está andando na rua, vem aquele cachorrinho querendo morder sua canela. Aí você para, se você correr, aquele guapequinha lá, aquele vira-latinha, aí que ele vai correndo assim e te alcança. E vai querer te morder. Agora, se você parar, tá andando na rua, se você parar, o cachorrinho vem. Se você parar, bater o pé, e dar um gritão, pode perceber, ele sai se batendo, ele sai se trombando nos muros, ele vai se trombando nos postes, ele vai se batendo em todo lugar. É assim o inimigo na minha vida e na sua vida. O inimigo veio, está tentando te afrontar, colocar medo no teu coração, trazer angústia, depressão, medo, revolta, tristeza. Muitas pessoas estão pensando que a saída é morrer, que a saída é se matar. Não é essa a saída. Clame a Deus. Clame a Deus, e esta palavra vai se cumprir na tua vida. Essa palavra de 2 Reis, capítulo 19, versículo 32, 33, 34, vai se cumprir na sua vida. De onde o inimigo veio, ele vai ter que voltar, ele vai ter que fugir. E para nós encerrarmos, para orar por você nessa noite, versículo 35 diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Olha só, o rei passando por toda aquela angústia, ele clama, ele ora, ele vai se consultar a Deus, ele busca a Deus. E olha o que Deus faz naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Quando uma pessoa busca a Deus, ele encurta o prazo do milagre. Às vezes o milagre é para acontecer daqui a um ano. Se você voltar o seu coração para Deus, eu creio que Deus encurta o prazo de você receber o milagre. Aconteceu, versículo 35, naquela mesma noite, que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados inimigos. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Se necessário for, Deus envia os seus anjos para fazer justiça em seu favor. Você está sendo injustiçado? Primeira coisa, ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus. E eu creio que Deus faz justiça. Deus faz justiça. Deus envia os seus anjos para fazer justiça em favor da tua vida. Eu creio nisso, creia comigo também em nome de Jesus. Esse Deus, que Ele é justiça, que Ele nunca nos abandona. Creia nesse Deus, em nome de Jesus. Minha gente, que esta palavra entre no seu coração. Que essa palavra entre no seu coração e encontre morada dentro de você. Nesse momento, eu quero orar por todos vocês. Chega o momento da prece. Pense em Deus aí onde você estiver. Pense em Deus. Pense em Deus. Clame a Deus junto comigo nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso divino Mestre, nosso divino Pai. Neste momento, meu Deus, eu oro. Juntamente, meu Deus, com tantas e tantas pessoas que comigo nesta noite clamam. Eu oro, meu Deus, abençoando esta água. Quem beber desta água, meu Deus, seja curado, liberto, abençoado por Ti. Oro, meu Deus, em favor da peça de roupa. Talvez o doente que vai vestir essa roupa que seja curado milagrosamente. Oro, meu Deus, pela fotografia da família.
Oro, meu Deus, pela chave, pelos documentos. Essa pessoa, meu Deus, que está com as mãos na carteira de trabalho, porque recebeu uma má notícia essa semana. Mas eu creio, meu Deus, se o inimigo fecha uma porta, o Senhor abre 2, 3, 10 portas. Eu creio que milagres dos caminhos abertos se farão na vida desse homem e desta mulher, em nome de Jesus. Senhor, tira a angústia que essa pessoa tem sentido, tira o medo do coração, principalmente dos idosos, meu Deus. Quantos idosos estão com suas vidas sentindo medo e pavor, pânico? Tira esse pânico, tira o medo, tira o terror, meu Deus, que a mídia está colocando no coração desta família. Tira, meu Deus, eu peço. Toda, meu Deus, angústia na alma, na mente, toda miséria, toda falta de paz, todo terror noturno que essa pessoa tem sentido. Meu Deus, eu peço que a tua bênção esteja sobre todos os lares, sobre todos. Oro por aqueles que estão internados, meu Deus, por causa desta doença e tantas outras doenças, tantos outros males. Oro por todos que estão nos hospitais, nos leitos, nas UTIs. Meu Deus, eu creio que a última palavra vem de Deus. A última palavra não é do ser humano. A última palavra é de Deus. Se Deus quiser, o milagre acontece. Se Ele não quiser, não acontece. A última palavra é do Senhor e nós confiamos em Ti.